eu posso conhecer a Deus, o grande, amoroso e forte Deus. Sim, eu posso conhecer a Deus e assim me tornar um filho seu. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Vamos então para mais um momento de leitura da palavra. Vamos juntos? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 2, no verso de número 1, é o que nós vamos continuar lendo, ok? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Sim, 4 homens trouxeram um paralítico até a casa onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo?
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Vejam só, neste exemplo aqui, Jesus está dizendo que ele, o Filho de Deus, é o noivo. E os discípulos, sim, os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, são quem? A noiva. E aqui ele já está dizendo que chegará um momento em que o noivo seria tirado, né? Isso mesmo, ele seria tirado da presença deles. E então aí sim eles jejuariam. Você sabe o que é jejum? Não? Jejum é quando nós não comemos e não bebemos. Sim, jejum é quando nós nos abstemos. O que é se abster? É ficar sem, ficar longe, distante de algo do qual estamos fazendo um determinado propósito. Então, por exemplo, existem pessoas que fazem jejum de alimento, né? Tem pessoas que fazem jejum de um alimento específico, né? Por exemplo, eu estou fazendo um jejum de doces. E aí não come aquele doce. Vai no propósito do coração da pessoa para com o Senhor, tá? Então vamos continuar nossa leitura. Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. É verdade. 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus é Senhor de todas as coisas. Sim. Crianças, Ele nos ensina nessa palavra a termos fé e confiança no noivo, Jesus. Ele também nos traz aqui exemplos de esperança e de fé, onde ele cura um homem por causa da fé que ele tinha. Nós vemos também nesta palavra, neste capítulo, um exemplo de amizade, onde 4 homens carregaram um homem paralítico. E ali, então, aquele homem foi curado não apenas da enfermidade das suas pernas, mas ele foi curado do seu coração, da sua alma. O pecado, ele nos afasta de Deus. Pecados são as coisas feias que nós fazemos, né? Romanos 3:23 diz que todos nós somos pecadores. E a maior doença que pode existir na face da terra é a doença do pecado. Porque o pecado ele nos deixa distantes de Deus. O pecado é a única coisa que pode nos afastar do noivo. Os discípulos naquele momento estavam ali junto com Jesus. Eles estavam com o noivo, o Filho de Deus. Mas nós temos aqui conosco o Espírito Santo de Deus, que leva as nossas orações ao céu.
sim o Consolador, que é parte de Deus, o Deus Trino, né? Mas é preciso receber o Senhor Jesus como Salvador. Do contrário, estaremos sempre distantes. Essa era a maior doença daquele homem paralítico. Mas ele escolheu crer em Jesus. E ali então ele foi curado, não apenas das suas pernas, mas de seu coração. E você, gostaria de receber o Senhor Jesus hoje? Feche os seus olhos aí aonde você está, pensando nesse momento, em seu coração como está. Talvez seu coração estivesse sujo de pecado, de coisas feias, de palavrões, de desobediências. Mas saiba que a palavra de Deus diz, em Atos 16:31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos salvar e nos dar vida, e uma vida eterna com ele no céu. Por isso Jesus também é conhecido como noivo, porque ele virá e levará a sua noiva ao céu. A noiva do Cordeiro, crianças, é a igreja do Senhor. E quem é a igreja? Nós, eu, você. A igreja é composta pelos salvos, por aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Hoje você pode recebê-lo. Faça essa oração junto comigo e receba o Senhor Jesus agora em seu coração. Querido Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua alegria, pela tua vida, pelo ar que respiramos. Obrigada por todas as coisas que tens feito. Senhor, te pedimos perdão. Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, te reconhecendo como nosso Salvador, te reconhecendo como meu Salvador. Limpa o meu coração de todo pecado, limpa a minha mente, para que eu não venha mais pensar em fazer coisas que não te agradam. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa morar no céu contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Pronto, agora você, criança, nasceu na família de Deus. E sabe, você, criança, deve compartilhar. Sim, compartilhe, como aquele homem que foi curado. Compartilhe com as pessoas ao seu redor, para que outros também possam crer. Amém? Um grande beijo, até o nosso próximo Devocional. Tchau!